Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Painel Católico. Eu sou o Thiago Amorim, apresentador desse programa que é semanal aqui na Rede Católica da Igreja. Uma rede que só pode estar aqui no ar porque conta com a sua colaboração e com a sua audiência. Você que faz parte dessa família da Rede Católica da Igreja, fundada já há alguns anos pelo Padre Reginaldo Manzotti. Estamos aqui tentando oferecer informação e formação sobre os mais variados temas que dizem respeito às nossas vidas em família, em sociedade e também individualmente. Como sempre, como todas as semanas, o Painel Católico convida dois especialistas para debaterem o assunto da semana, o assunto que nós escolhemos. E o assunto dessa vez, eu diria que é um assunto que todo mundo conhece no bolso, que é o assunto da crise, a famosa crise econômica. Talvez essa palavra talvez nunca tenha sido tão pronunciada, né? Tantas vezes falada como agora, nos telejornais, nas redes sociais, entre nós, entre nossos amigos e nossas famílias, está todo mundo usando a palavra crise. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Bom, quais são os fundamentos dessa crise? Quais são as origens e as consequências dessa crise? Como que nós vamos conseguir sair, inclusive, da crise, dado que temos já alguns milhões de desempregados no país? Talvez seja a sua situação, talvez seja a sua condição, estar desempregado depois de alguns anos no mercado de trabalho. Vamos tentar colaborar com você abordando esse tema hoje. Convidamos aqui para comentar e discutir esse assunto o professor Antônio César Lima, que é especialista em gestão empresarial, responsabilidade social, gestão administrativa financeira, é licenciado em ciência, bacharel em matemática, é gestor operacional na Faculdade Padre João Bagose. Professor Antônio César, muito obrigado por ter aceito o convite e vindo ao Painel Católico. Ô, Tiago, eu que agradeço. Né? É uma honra para mim estar aqui hoje. Né? Trabalhamos em empresas católicas, né, com irmãs, e o Padre Reginaldo é um grande líder nessa luta. E estou muito feliz de estar aqui hoje. Nós também. Muito obrigado por ter aceito o convite. Professor Paulo Opusca, doutor em Direitos Humanos, Democracia e Desenvolvimento pela Universidade Federal, mestre em Cooperativismo e Cidadania, foi superintendente do Instituto Municipal de Administração Pública de Curitiba, capital aqui do Paraná. Professor hoje da Universidade Federal, inclusive do Paraná. Obrigado, professor Paulo, por ter aceito o convite também. Obrigado, Tiago. Olá, professor César. Para mim é uma honra participar do programa da Rede Católica. Espero que essa nossa análise possa contribuir com as pessoas que estão nos ouvindo nessa discussão tão importante e relevante, que é a discussão relacionada à crise, e, inclusive, importante ter um programa católico discutindo sobre isso, porque a Igreja Católica e as igrejas cristãs do Brasil têm um papel fundamental no desenvolvimento social brasileiro, que a gente não pode negar. Então, é importante também ter esse tema discutido nessa rede de TV. Ótimo. Obrigado. Vamos tentar, então, começar contribuindo assim para o nosso telespectador, com uma pergunta que eu vou soltar aqui para qualquer um dos dois, quem quiser começar comentando. A minha pergunta seria, quais são os sintomas, né? O que nos confirma de que estamos em crise? Qual é o cenário que nós temos, que as pessoas em casa podem apenas sentir, apenas ter uma visão sensível da crise, né? Porque não estou conseguindo ou pagar as minhas contas, ou não estou conseguindo comprar o que sempre comprei, meu poder de compra diminuiu. Mas assim, falando de uma forma um pouco mais profissional, vamos dizer assim, quais são os sintomas dessa crise? O que vocês veem do que vocês têm de dados e de concreto que pode ser usado para afirmar? Estamos realmente passando por uma crise econômica. Paulo, vou começar e quero começar falando da família. Né? Eu sinto assim, eu trabalho numa instituição de ensino particular. Como identificamos a crise lá? Identificamos agora, nesse ano, onde discutimos política? Não. Estamos identificando já do período da Copa, que as coisas não vêm bem no Brasil. 2014. Já falamos disso há algum tempo atrás, antes da saída do Lula, já falávamos de crise. E alguns economistas, aí o Paulo pode depois confirmar ou não, já fala disso lá no finalzinho do governo do presidente FHC, Fernando Henrique Cardoso.
Então, quer dizer, a crise no Brasil que chegou agora, ela já anunciou-se faz tempo. Mas, para nós, brasileiros, nós conseguimos mascarar até 2014. E a Copa, que não foi boa para nós. Em nenhum sentido. Em nenhum sentido, né? Nem no sentido de torcedores, nem no sentido de povo brasileiro, que tínhamos tantas expectativas, não aconteceram. Então, por exemplo, na minha entidade, nós vemos, a cada campanha de matrícula diminui-se o número de alunos. Todo projeto de governo que se fala, ProUni, FIES, houve uma liberação que, quando chegou-se agora, desde o ano passado, começou a ter uma redução, uma diminuição, e esse ano chegou ao extremo de cortar FIES até de alunos que estavam já no programa. A torneira secou. A torneira secou. Né? Então, eu vejo assim, isso vem mostrando. E aí, o que mais? A minha função gestora operacional, eu atendo os alunos com dificuldade de pagar mensalidade. E aí você nota que quando você atendia um aluno por semana, agora você atende 3. E você atende o aluno não dizendo assim, eu perdi meu emprego. Você atende o aluno dizendo, eu perdi meu emprego, minha irmã perdeu o emprego dela, meu pai perdeu o emprego. Ou, se não, uma outra situação, que talvez o Paulo também possa ter uma informação mais científica, e eu cito o Paulo, gente, porque o Paulo é professor da Universidade Federal e é doutor. Tem os dados científicos aí para me ajudar um pouco. Também não tem só o perder o emprego, tem a troca do emprego. Eu perco o emprego onde eu ganho 7 e entro no emprego ganhando 3. Que isso é uma outra dificuldade que gera crise também. Tenho que me sujeitar porque... A empresa sofrendo pressão, o que ela tem que fazer? Manda um funcionário de 10, 15 anos embora e contrata outros com salários mais baixos. Então, a gente vem enxergando a crise desta forma. E eu acho que hoje nós estamos realmente... Ela estourou, digamos assim. Estourou. Muito bem, Tiago. Então, professor Paulo, nós estamos levando de 7-1 faz alguns anos. Veja só, a análise que eu vou tentar construir com vocês, é uma análise que é anterior à análise da crise concreta de hoje. Mas perspectivas para análise econômica. Eu queria levantar esse primeiro ponto. A gente tem 2 perspectivas mais tradicionais. Na verdade, tem 3 e uma muito interessante que eu queria comentar. Eu posso ter a perspectiva do olhar dos autores, por exemplo, que dentro da economia são considerados autores marginalistas, que são aqueles que vão dizer que o valor na economia está sempre ao lado da mercadoria ou do produto estabelecido, que considera o trabalho, por exemplo, fator trabalho. Ou o olhar de quem vai dizer que a economia tem valor no valor trabalho. Onde é que eu quero chegar? Um olhar é o olhar da economia política, que a dimensão não será econômica, será social, será política, que a economia, antes de tudo, é uma decisão, mais do que uma administração de recursos escassos, que é a base fundamental da economia neoclássica, que é da onde a gente poderia dizer. Uma terceira dimensão que é interessante é uma dimensão que é muito forte no Brasil, que é um olhar da economia a partir do que a gente chama de doutrina social da igreja, que sempre combateu, por exemplo, e não admite a existência da luta de classe. Então, é interessante essa perspectiva, que o Brasil tem uma influência muito grande da doutrina social, que tem como base fundamental, por exemplo, a Rerum Novarum, lá atrás. Então, o papel preponderante que a gente vai ter na sociedade, na administração da situação econômica, que gera a desigualdade. A desigualdade no Brasil, que no caso é muito grande, né, um país entendido como um país ainda subdesenvolvido, superando essa sua condição, e aí eu tenho esses elementos para fazer essa análise propriamente dita. Olhar a crise sob o olhar econômico nos traz todos esses elementos que nós estamos vendo todos os dias, à luz do que está sendo posto, pelo que se estabelece nos jornais, na televisão e no cotidiano também. Falar que não existe crise é uma irresponsabilidade. Dizer que não existe. Nós sabemos que existe crise. A questão é como solucionar as crises ou de onde vêm essas Quais dimensões são as verdadeiras da crise dimensões dela, né? Porque existe o componente psicológico Com também. certeza. Né? Eu diria... estamos em crise, tenho dinheiro no banco, agora não vou gastar, vou deixar guardado. Esse é um dos componentes psicológicos E a economia da crise. hoje estuda, por exemplo, a vontade de satisfação do consumidor ou o próprio agir do consumidor. Tem teorias econômicas hoje que usam exatamente essa preocupação que você está trazendo para nós. Mas eu queria antes levantar um ponto anterior a isso aqui, que é, eu diria para você, a crise, mais do que crise econômica, ela também é uma crise da sociedade civil. Essa é uma questão interessante. Talvez uma crise que mostrou que a sociedade civil não sabe necessariamente qual o nível de perda de direito que está fazendo ou está acontecendo na medida que se estabelece com as posições assim colocadas. O que eu te diria? O que vivemos há 2, 3 semanas atrás,
a própria discussão do impeachment e as posições dos próprios deputados na situação do impeachment mostram uma confusão que os parlamentos estabelecem entre o interesse público e privado e a vida pública e privada. E essa confusão mostra dimensões dessa crise. O que podemos perder? Do ponto de vista econômico, nós sabemos o que estamos perdendo. Mas do ponto de vista jurídico, por exemplo, o que é que podemos ou não perder? O que podemos ou não abrir mão sob pena de se estabelecer uma crise com dimensões piores do que essa propriamente dita? Tá, deixa eu passar a bola agora um pouco para o Antônio. Professor Antônio, mas veja, estou ouvindo aqui o professor Paulo e agora quero ajudar o nosso telespectador a compreender essa leitura que ele fez, uma leitura também histórica e científica, obviamente, do que nós estamos vivendo, de origens, tentando resgatar as origens da crise, né? Por isso a minha brincadeira, faz tempo que estamos perdendo de 7-1 ou não? Você é matemático, professor. Me parece, eu que não sou da área matemática, que sou um leigo, sou da área de humanas, me parece assim, que independente de eu querer culpar governo A ou governo B, se foi o Partido dos Trabalhadores o grande responsável ou não, me parece que os governos, historicamente, né, e você dizia que vem de antes do governo Lula, talvez tenha começado mesmo lá no governo FHC ou antes, enfim, mas os governos, assim, chegavam numa conta, simplesmente apagavam um número e colocavam outro. É a famosa maquiagem das contas públicas. A crise que nós estamos vivendo hoje, que nós como cidadãos comuns, que estamos com o nosso dinheiro valendo menos hoje, né? Nosso poder de compra é qualquer um que vai ao mercado e etc. percebe isso. Deve-se um pouco a isso? Quer dizer, nós podemos dizer que os nossos governos, sem querer culpar um só, nossos governos não souberam lidar matematicamente com o nosso dinheiro? Com certeza. Eu estava lembrando agora o Collor. Então, o Collor, ele abriu as importações. E foi muito bom. Quando a gente olha, foi muito bom. Para o povo, foi muito bom. Só que nesse momento que ele abriu a importação, nós políticos, nós empresários, nós industriais, esquecemos de fazer o quê? Uma salvaguarda para a nossa indústria. Da indústria nacional. E começou ali, talvez, não em FHC. Então, o nosso problema talvez tenha começado ali. Nós saímos de uma grande crise e agora, passado tanto tempo, nós retornamos numa grande crise. E, novamente, eu vejo dessa forma. Por quê? Eu vejo o político brasileiro como vaidoso. Esses dias, numa rede social, aí, numa discussão, eu coloquei, porque está todo mundo discutindo política, comentando, é ruim esse ou é ruim aquele? E está uma guerra como se o Brasil tem que ser dividido, e não tem. A ou B. Né? Porque eu sou família, meu irmão gosta de um, eu gosto de outro. E não vejo dessa maneira. Eu acho que os nossos políticos têm a responsabilidade de agirem como pessoas adultas, como chefe de família. E é isso que eles não fazem. Então, quando mascaram as contas, eu vejo dessa forma. O que acontece, então? Eu vejo que existe uma grande vaidade do político em querer dizer, eu sou bom. Isso aconteceu mais recentemente com o FHC, que tem uma vaidade muito grande. Aconteceu com o nosso ex-presidente Lula. E eu sinto isso agora também com a Dilma. E aí vem as famosas pedaladas, que não é só ela. Aí dizem-se que tem mais 16 governadores. É o componente político, talvez, do político como do agente político, o componente político da crise. Né, que nós podemos falar mais sobre ele. Eu só encerrando, queria dizer, só que essa situação da vaidade vem também na cidadezinha de São João do Caiuá, aqui no interior do Paraná, nos seus vereadores. Ou lá no Pará, em Almirim, nos seus vereadores, que também têm a vaidade e também faz, não as pedaladas, mas de uma maneira tal de mascarar seu verdadeiro trabalho ou suas contas perante o povo. Pensam na consequência apenas iminente, né? Precisam resolver uma situação urgente ou emergente. Na minha concepção, sim, Tiago. Ok. Eu quero pedir só para a nossa produção, nós preparamos um VT, fomos buscar justamente em cidades pequenas, como mencionou aqui agora o professor Antônio, uma cidade do interior aqui do Paraná, depois vamos falar também no interior de Minas, em que, enfim, uma matéria sobre a crise, como ela está sendo vivida e respondida no interior aqui do estado do Paraná. Dá uma olhada nessa matéria. Gilberto está há mais de 3 meses à procura de emprego. Tá difícil para conseguir um serviço. Tenho vindo aqui na agência por enquanto, mas aí vai na empresa e aí não chama. Dificuldade vista na agência do trabalhador. A fila dobra a esquina. Tá difícil, primeira vez que estou vindo aqui, mas vim já esses dias, não tinha com ninguém. Mas agora tá demais. O cara tá precisando trabalhar, né? E área de serviço não tem por enquanto, né? Se antes sobravam vagas, agora ocorre o contrário.
No dia a dia aí tá difícil, né? A gente anda aí todo dia atrás de emprego aí, mas tá difícil. Sempre não tem vaga, né? A crise, né? Geralmente mais a crise, né? Que tá atacando aí todo o Brasil, então é o mais que eles alegam, né? Empresas que antes não exigiam qualificação, agora apresentam uma lista de cobranças. O setor comercial espera um resultado melhor neste mês. Existe uma incerteza muito grande. Nesse mês nós teremos algumas novidades acerca do atual cenário político nacional e esperamos sinceramente que nós consigamos superar esse período aí de obstáculos aí que a economia nos prevê. Professor Paulo, eu imagino que o telespectador assista a isso e fala, meu Deus do céu, esse país está quebrando, o que será de nós, etc. e tal. Uma reação perfeitamente normal de qualquer um de nós. E eu pediria, que nosso tempo do bloco já está acabando, que brevemente o senhor dissesse ou respondesse a esse telespectador, de quem é a culpa, professor? Na verdade, a entrevista ajuda bastante a dois elementos fundamentais. O comentário de que a exigência de qualificação aumenta e um segundo comentário que ali se estabelece em relação a, eventualmente, quem contrata o empregador assustado com a possibilidade de aumento da própria demanda do seu produto estabelecido. Ou seja, até que ponto ele deve dar o passo além que, num momento de economia forte, que nós vivemos há pouco tempo, era o momento do empresário arrojado realizar essa atividade propriamente estabelecida. Existem elementos, talvez o próximo bloco nos traga isso, que vão dizer o tempo dessa crise, quanto tempo a gente teria ainda nessa crise. Nós temos sinais de que a crise pode passar logo, como sinais de que essa crise pode demorar mais. A minha provocação para o telespectador compreender é a seguinte, vê se você concorda, professor. Podemos dizer que há muitos fatores, e você mesmo falou na sua primeira resposta, muitas dimensões da crise, muitos modos de explicá-la. Mas podemos dizer que, no caso específico brasileiro, os grandes responsáveis são os administradores públicos? A gente tem uma união. Veja, se eu entendo que os responsáveis pela crise são os administradores públicos, eu vou remeter também a responsabilidade a quem escolhe os administradores públicos. Okay. E aí você volta à minha primeira resposta, à minha primeira indagação. O nível de compreensão em relação à escolha de quem administra o Estado. Isso gera um novo bloco. Eu vou pedir para que você... Só um pouquinho, professor Antônio. Nós vamos ter que chamar o nosso intervalo agora. Já estava estourando o nosso primeiro bloco. Por favor, continue aí conosco e já voltamos com o painel católico aqui na Rede Católica da Igreja. Olá, seja bem-vindo novamente ao Painel Católico. É o nosso segundo bloco do programa de hoje que está discutindo a crise econômica brasileira. É claro que pelos limites do nosso programa e do nosso tempo, obviamente, nós não podemos falar também dos desdobramentos dessa crise ou das conexões da crise, a crise política, a crise cultural, há uma série de outras crises que o Brasil está vivendo, né? E, enfim, nós temos que setorizar a análise e, por isso, cada vez mais ao longo do programa, a gente vai tentar focar naquilo que realmente é o objetivo de hoje. Tentar explicar para você, telespectador, de onde veio essa crise e como superá-la. Talvez pudesse ser o nosso objetivo do nosso bloco aqui. Estou aqui com o professor Antônio César Lima e o professor Paulo Opusca. Professor Antônio César, você vê luz nesse túnel de mais de 10 milhões de desempregados? Muita luz, muita luz. Lembrando agora eu tive uma vida meio de cigano. Trabalhei numa grande empresa de educação aqui de Curitiba e a minha missão era fechar empresas. Nós vendíamos serviços de educação e quando estava para fechar, eu ia fechar. E em algumas unidades eu tinha que ficar 6 meses ou 1 ano para desaparelhar e eu justamente enxergava a luz e ficava 2 anos, 3 anos. No último lugar que eu fui para ficar 4 anos e fiquei 16. Tá. Então, eu acho que toda crise, ela gira e ela vem com uma luz muito forte. E eu acho que o Brasil vem com uma grande luz, comandada não por Moro, mas por toda essa geração que vem agora.
Não que eu acho que uma geração mude, porque a minha geração acreditava que ia mudar e não mudou. Então, eu não acredito só na geração, mas eu acredito na força da soma das gerações. Na nossa geração, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, né, mas na soma das nossas gerações com a geração dos nossos filhos. Essa soma, sim, pode mudar. E, quer dizer, assim como muitos empreendedores, você vê na crise oportunidade. Com certeza. Porque você veja bem, a partir do momento que você fala assim, os administradores são culpados pela crise, aí eu pergunto, quem são os administradores? Na Petrobras, foram os administradores concursados que fizeram a crise ou foram os cargos em comissão que fizeram a crise? Cargos em comissão são administradores ou são políticos que vão manipular? Então, eu coloco dessa forma. Mas falando sobre a crise. Numa dessas minhas viagens de cigano, eu morei no distrito de Mondorado, na cidade de Almeirim do Pará, sede do Projeto Jari, muito contestado na década de 70, por ser comandado por um americano. Lá eu tenho um grande amigo que chama Padilha. Eu era vice-presidente da Associação Comercial e ele era o presidente. E lá numa dos nossos trabalhos, nós convidamos alguém para fazer uma palestra, né, para justamente incentivar os empresários. E ele tinha uma videolocadora. E a pessoa chegou e falou, olha, essa videolocadora tua pode fechar. Acabou a videolocadora. Ele tem a videolocadora até hoje. Hoje, sim, funcionando bem menor, né, com menor escala. Já tem outros empreendimentos. Mas continua viva até hoje. Então, eu acho assim, a crise, ela surge, mas ela te abre expectativa. Claro que no Brasil, como falamos em Brasil, nós precisamos pensar aí no nosso parque industrial. Está sucateado. Nós precisamos pensar nos nossos commodities. Cadê as nossas produções? Cadê os nossos equipamentos, nosso maquinário para trabalhar os nossos commodities, que não foram renovados? Ok, mas veja, Paulo, o Antônio falava agora, então, de expectativa, de possibilidades que uma crise também abre. Eu concordo perfeitamente com ele. Mas eu tenho dificuldade de ver isso acontecendo, e volto a falar da classe política, né? De ver isso acontecendo porque o nosso sistema político, ele promove justamente a administração por conchavos. Quer dizer, eu não vou colocar, por exemplo, à frente do Ministério da Fazenda, pelo menos ao longo da história do Brasil, a maior parte das vezes foi assim. Eu não vou colocar à frente do Ministério da Fazenda um técnico, mas um político. E a estrutura dos ministérios, a estrutura do Estado passa a ser formada por uma espécie de personalismo, como Sérgio Buarque de Holanda já nos avisou tantas décadas atrás. Quer dizer, eu estou errado em não conseguir enxergar essa perspectiva, essa expectativa que o Antônio falava, dado que a nossa classe política não tem demonstrado, num geral, não tem demonstrado um apreço pela técnica, pela objetividade, pela visão estratégica, pelo planejamento, ou não? Podemos confiar que também a classe política pode sair renovada disso? Eu acho que tem algumas confusões que a gente vai tentar conversar para entender, e eu vou passar por alguns pontos que nós colocamos. Essa questão da gestão da Petrobras, o senhor falou de cargo em comissão, a maioria das crises que estão aparecendo por ali estão vindo a partir da direção, e são os diretores da Petrobras, os gestores da Petrobras, que podem ter realizado tudo isso, e muitos deles desde todos os governos, de tempos em tempos. Eu acho que do ponto de vista econômico, essa crise na Petrobras se dá muito mais pelas escolhas que foram feitas a partir do leilão de Libras. Eu queria lembrar isso. 40% para a Petrobras, 20% para a Total francesa, 20% para o grupo da Shell, que é holandês-inglês, 10% para o grupo chinês e 10% para outro grupo chinês. No leilão de Libras não teve americanos que pudessem se estabelecer por ali. O senhor não acha que isso também faz parte da crise e que a cobrança vem nesse sentido? A escolha política que se fez para o leilão de Libras? O método de gestão da Petrobras, na questão política. Claro, o método de gestão da Petrobras é o mesmo método há muito tempo. O grande erro, talvez, seja o atual governo ter mantido o método que está ali estabelecido desde o governo militar. Essa é uma questão que precisa ser estabelecida e dita, e olhar de fato os números que estão relacionados ao que está a própria Petrobras. Eu me preocupo muito, Thiago, quando a gente coloca a culpa na gestão ou administração política, e a gente esquece que no modelo democrático, a política é determinada pelo voto
voto das pessoas. Mas as Se pessoas, fosse só quando isso, votam, elas não esperam eu isso, né, Paulo? concordo. Depende, porque quando eu... Ou ela espera ser enganada? Não, ela não espera, mas quando ela escolhe um parlamento do nível do nosso, o nosso parlamento federal é um parlamento que apresenta problemas estruturantes. E ele cobra de um governo federal com práticas que estão ali estabelecidas. Eu não consigo entender como é que a população possa dizer que todos os problemas estão no governo federal e tem na frente do parlamento alguém que dirige o impeachment como o presidente da Câmara dos Deputados. Se as pessoas aceitam eu essa concordo situação plenamente como com está ali você. Quer colocada. dizer, é uma crise de Não podemos fazer as legitimidade. duas coisas. É uma crise. Ou seja, ou tenho uma, ou tenho outra escolha errada numa e não errada na outra. Eu entendo, mas para além disso tudo que você fala, nós temos uma crise econômica de fato. Para além de todo tipo de desvio de comportamento de qualquer um dos políticos que integram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, etc. e tal, nós temos de fato uma crise. E essa crise ela não é fruto apenas de desvios pessoais de dinheiro, de políticos corruptos que favoreceram a si mesmo apenas. Me parece, assim, sem nenhum partidarismo, que isso é fruto de uma gestão, realmente, de uma estrutura e de uma má gestão, né? Que vai além do eu me dei bem, né? Vai além do personalismo. Eu acho que a gente devia separar a gestão de estrutura. Se a questão é estrutural, ela vai além, inclusive, da administração. Ela tem efeitos externos, ela vem com esses efeitos para dentro do Brasil, ela vem com as crises que se estabelecem no mundo como um todo. Nós não podemos deixar de levar em conta, por exemplo, que nessa crise toda, a União Europeia acaba tendo uma moeda única. E moeda sempre é responsabilidade e resultado igual a poder. Moeda é poder. Okay. Os países que não têm moeda na União Europeia acabam sofrendo a consequência dos países que têm moeda e dirigem. Como é que eu posso falar? Então, como é que eu saio da crise de Portugal, Espanha, etc. e tal? Isso a gente precisa levantar. Sim, mas deixa eu provocar, aproveitando o que você fala. É diferente de gestão de estrutura, ok, mas a estrutura da economia brasileira não foi tomada pela gestão do partido governante? Eu acredito nisso. Porque, por exemplo, numa empresa privada, a partir do momento que você troca uma direção, essa direção vem e tem que administrar, e ela tem que dar resultado, ela tem que porque senão eu posso trocá-lo. Exatamente, você paga. Por exemplo, numa instituição privada, se você está falindo, ou está numa situação difícil, eu acabei de falar aqui, você troca, quem está ganhando 7 passa a ganhar 3. O que aconteceu com os funcionários públicos quando o Brasil está entrando em crise? Está surgindo a CPMF. Quem vai pagar a CPMF de novo? Nós acabamos de pagar uma, uns 4, 5 anos atrás. Quem vai pagar de novo? Né? E quando fala de partido, eu fico muito revoltado, porque eu fui petista a vida inteira. Até o meu herói entrar para presidente e fazer a bagunça que está fazendo. Não gosto do Fernando Henrique, que também era petista, que fundou o PT junto com o Lula. E não somos obrigados a gostar de nenhum deles. Junto com Serra e outros, e com ele Bicudo, que denunciou o Lula. Então, veja assim, a política brasileira é nojenta. Ela é igual aos outros países? Infelizmente é, porque os políticos eles têm poder e eles manipulam através do poder. E nós, povo, somos acomodados. No Brasil, um pouco mais. Quando nós falamos de Europa... Aquilo que o Paulo falava, existe a nossa parte de responsabilidade, né? Nós somos elegemos. corruptos e nós somos acomodados. Quando o Paulo fala da Europa, o que acontece na França quando o governo baixa uma lei que prejudica o povo? Já tem passeata na rua. Na Inglaterra, o que acontece? Ou na Argentina, aqui na Argentina. Né? A Argentina... Eles são, digamos assim, um povo um pouco mais aguerrido. Né? Então, eu sinto assim, eu acho que é responsabilidade, sim, da administração. Sei que o Paulo também está querendo falar ali, quero ser o mais breve possível, mas eu acho que é responsabilidade, sim. E acho que tem que começar a ser penalizado. Não acho que funcionário público deve ser demitido, mas acho que, em questão de salário, deveria ser repensado. Porque, assim, se um funcionário de carreira permite que haja uma modificação dentro da sua empresa, ou da sua estatal, ou mesmo do seu órgão público, que prejudique, ele tem por obrigação, como numa particular, de denunciar. Então, eu vejo assim, aí vem a grande corrupção brasileira. Eu fico omisso, eu fico na omissão. E quem é omisso é corrupto. Tá. Deixa eu aproveitar, então, veja como o debate é interessante. Quero aproveitar porque a nossa produção prepara VTs, que a gente chama, matérias tão interessantes para cada um dos temas, que é uma pena se a gente não aproveitar. Por isso eu vou pedir agora para o pessoal da produção colocar mais uma matéria sobre outra cidade do interior do Brasil, a cidade de Muriaé, em Minas Gerais. Alô, povo mineiro, que também acompanha o painel católico, aqui, já que estamos para todo o Brasil. Essa matéria é para vocês, especialmente para vocês, e revela também como que uma outra cidade do interior do Brasil está reagindo ou vivendo à crise brasileira. O cenário é de tristeza.
Basta dar uma volta no centro de Muriaé para perceber dezenas de lojas fechadas. Só nesta rua, nos últimos meses, 4 lojas tiveram que fechar as portas. Nem as lojas tradicionais não resistiram, algumas em pontos bem movimentados. De acordo com a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, em 2015, só em Muriaé, 170 estabelecimentos não resistiram à crise econômica e tiveram que fechar. Segundo economistas, a crise vai se estender durante todo o ano. A expectativa é que, em meio a tantas dificuldades, os lojistas consigam manter as portas abertas. Paulo, você me dizia fora do ar que, e eu gostaria que só você partilhasse em 1 minuto para nós sobre isso, que você acha que a crise não se estende por tanto tempo, ou que você tem uma leitura disso. Partilhe isso com o nosso telespectador. Quer dizer, temos alguma esperança de que a gente supere isso em 1 ano, por exemplo? Tiago, eu não consigo falar disso sem ponderar algumas coisas que nós estamos falando. Nós temos 1 minuto, professor. Que são importantes, eu queria levantar aqui colocado, o que a gente está trazendo. A condição brasileira ela é específica. Nós temos uma economia periférica ainda, nós temos uma condição de subdesenvolvimento ainda. O Brasil ainda tem uma pobreza muito grande. E é isso que é a tarefa da administração e da economia brasileira. Eu não posso considerar o Brasil como considero qualquer tipo de economia, ou algo desde o começo precisa ser feito. E outra coisa, professor César, o Fernando Henrique nunca foi petista. O Fernando Henrique e o Lula tiveram um começo próximo no movimento de redemocratização, nem diria que esquerda, mas uma visão sobre o nacional desenvolvimento, mas isso não significa que ele seja. O que vai dizer se alguém é de esquerda ou não é a sua preocupação com a política social. É isso que define alguém como alguém de esquerda. Que o Bolsa Família tem origem no governo FHC, inclusive. Mas essa é a situação colocada. O Fernando Henrique, cuidar ou não do desenvolvimento, da não continuação da pobreza, é o que faz alguém ser ou não de esquerda, já diria o Milton Santos. Sim. Essa é uma referência mais interessante. Talvez os dois tenham um pé na economia nacional desenvolvimentista brasileira. E aí eu discordo de você quando você fala que só políticos foram para a economia. Os últimos ministros da economia são pessoas de escolas econômicas formadas que nem sempre trazem a teoria para a prática. Isso a gente tem que perceber. Porque administrar o Brasil, às vezes, envolve muitas outras coisas, né? Já diria o professor Belmiro, daqui do Paraná, o Brasil não é para amadores. Né? Sim, tem um livro exatamente sobre isso. A visão que me traz nessa afirmação que eu faço, que é um pouco mais positiva, talvez, do que o professor César, é que os elementos da macroeconomia trazem para nós situações que já apontam aí, inclusive em relação à questão energética, a baixa do preço em relação à própria conta de luz e outras coisas, elementos que podem ser trabalhados. Um governo federal sempre vai ter elemento da cartola, principalmente com o nível de dinheiro que a União tem. Então, a priorização que o governo possa dar ao dinheiro público, ele é uma boa solução, sim, para várias situações em crise política. Entendi. Não sei o tempo, eu pensei em 1 minuto. Nós vamos encerrando por aqui, temos mais um bloco para continuar a nossa discussão, e está realmente muito interessante, imagino que para você também. Peço que você continue assistindo, estamos aí transmitindo esse programa para todas as capitais, mais de 1000 cidades pelo Brasil inteiro. Fique conosco aqui na Rede Católica da Igreja, nós já voltamos. Olá, voltamos aqui para o nosso terceiro bloco. Para vocês terem uma ideia, durante todo o intervalo nós três ficamos discutindo, debatendo, discordando, concordando, tamanha assim, a dramaticidade do assunto, né? E que proporciona, e isso é muito saudável, né? Ainda bem que a gente pode usar um espaço como esse para fazer esse tipo de debate, esse tipo de discussão. É uma verdadeira alegria poder estar à frente de um programa como esse. Estou aqui com o professor Antônio César, professor Paulo Opusca, e estamos discutindo a crise econômica brasileira. Eu não quero usar esse nosso último bloco de debates para explorarmos mais conceitos e não darmos perspectivas mais práticas para quem está nos assistindo, né? Por isso também volto a lançar uma pergunta para que qualquer um dos convidados comente. Para aquela pessoa que está desempregada, relativamente qualificada, né? Tem muita experiência em alguma área, em algum campo de trabalho, trabalhou por 20 anos, por exemplo, numa certa condição, numa certa função, e hoje está nos assistindo, está muito preocupado.
que conselhos podemos dar para essa pessoa? Para que, além de todo o sofrimento da crise, do possível desemprego, etc., o que ele pode fazer por ele, que independe de governo, de economia, etc., o que ele pode fazer por ele para tentar passar por esse momento? Vocês notam, né? Meu nome é Antônio, e eu já pego o microfone por primeiro, não dou nem chance para o Paulo, né? Olha, primeira coisa que eu analiso assim, nós estamos num período que a gente diz assim, hoje o aprendizado é constante. E uma profissão hoje, ela não deve ser levada para a sua vida toda. Hoje nós pensamos em viver 100 anos. E durante 100 anos você pode ter várias profissões. Então, e as profissões vêm mudando. E você tem que aproveitar isso na sua vida. Então, aproveite esse momento que você está agora e se modernize, comece a usar o seu smartphone, comece a usar o computador na sua casa. Se você não tem, vá em qualquer instituição de ensino superior, todas elas têm biblioteca, e nessas bibliotecas tem computadores, e em toda instituição de ensino, as bibliotecas são abertas à comunidade. É uma obrigação legal que isso aconteça. E aproveite esses espaços e se modernize. Nesses computadores, você pode fazer vários cursos por ensino à distância, e muitos desses cursos são gratuitos. Então, aproveite essa oportunidade, aproveite esse tempo e se atualize, melhore. E também outra coisa que você pode fazer, mesmo no canal aberto, se eu não me engano, na Rede Vida, esses dias eu vi um programa de culinária, nos outros canais tem, e tem programas de empreendedorismo, o Paulo comentou das igrejas cristãs, tem canais também, outros, e muita gente tem trabalhado esse foco. Procure despertar em você o empreendedor que existe em você. O que eu posso fazer? Ou se eu não posso fazer, será que eu não posso pegar alguma coisa e revender? Eu acredito muito na criatividade do povo brasileiro. E eu acho que tem como mexer. Estou falando daquela economia pequena. Com certeza o Paulo depois pode falar da macroeconomia. Eu estou falando aqui da tua casa. Isso, era essa a proposta da pergunta. De você tentar mudar. Então, vamos pensar, gente. E um pouco de proatividade de quem está fora do mercado, né? Fora do mercado. Depressão vem com a comodidade. Não durma muito. Acorde cedo, vá caminhar, se mexa, vá nos grupos de apoio. Né? Frequente aqui em Curitiba até é muito legal, porque na prefeitura, nas ruas da cidadania, tem vários grupos. Procure as ruas da cidadania e participe. Comece a se movimentar, faça amizade. Através dos amigos, você acaba se localizando opções. Então, façam isso. Até explicar para o nosso telespectador do resto do Brasil, a Rua da Cidadania é um projeto de um prefeito, né, já há alguns anos aqui de Curitiba, em que promove ali, justamente para pessoas, né, de todas as rendas, mas especialmente para as de baixa renda, acesso a uma série de serviços que a prefeitura oferece para essas pessoas, né? Mas eu queria aproveitar que o que o Antônio estava falando me fez lembrar, Paulo, acho que você é a pessoa ideal para comentar, que a Igreja Católica, estamos numa emissora católica, a Igreja também tem um posicionamento sobre, não crise, mas sobre economia, sobre mercado. O Papa Francisco não hesita em comentar, em falar sobre a preocupação com a pobreza, a preocupação com esse capitalismo mais, digamos assim, opressor, excludente, né? Então, eu gostaria que você também, para o nosso telespectador, aproveitando esse espaço, falasse um pouco sobre essa doutrina da Igreja a respeito da economia. Te agradeço, Tiago, pela pergunta. Eu tenho dúvidas, professor, sobre a saída individual para crises como agora. A última crise forte que o Brasil vive, que é no final dos anos 90, a grande solução, principalmente para a classe pobre, foi a economia solidária, naquele momento, que a Igreja Católica sempre teve por trás. Essa doutrina social da Igreja, ela criou e foi responsável no Brasil pela organização da maioria dos movimentos de trabalhadores, seja eles sindicatos, seja movimentos de bairros, seja associações, seja a própria pastoral operária. O papel da igreja foi fundamental no resgate da dignidade das pessoas. Eu acredito nas soluções coletivas. Quando eu tenho um problema com o trabalho, a organização de trabalho coletivamente, ela pode ser uma solução para a superação, porque aí eu divido o problema e também tenho soluções que dependem também do Estado, de certa forma, para a superação. E o mais do que isso, o resgate da cidadania e da dignidade é importante nesse momento. Eu trabalhei por muito tempo em comunidades de pescadores e cooperativas de trabalhadores desempregados. Quando você tem uma possibilidade de gestão
gestão e decisão política e decisão econômica tomada por um coletivo, e eu vivo o conflito dessas relações nas decisões coletivas, eu aprendo a ter liderança, eu aprendo a ter protagonismo da minha ação. Dificilmente um trabalhador que passou por uma cooperativa volta a ser um trabalhador subordinado que é alienado. Ele passa a entender os problemas que estão se desenvolvendo no seu próprio cotidiano. É uma coisa bem cristã no sentido de experiência de comunidade, exatamente. né? Vida de e aí comunidade. A saída comunitária, a saída coletiva passa por isso. Um coletivo nesse sentido, de você dividir problemas e estabelecer situações. Você transferir, o problema é transferir responsabilidade da crise econômica para a criatividade do trabalhador sozinho é muito complexo. Quando a gente sabe que passa por uma série de outras coisas. Existem políticas públicas do Ministério do Trabalho, por exemplo, que com crise ou sem crise tem que existir. E a economia solidária também é uma linha que sempre se estabeleceu por ali, tem uma secretaria especial, tem um lugar de reflexão sobre isso, algo que está ali colocado. Nos países como a França, por exemplo, o canteiro, o chantier da economia solidária foi uma saída num momento específico de crise, e que não é só pela criatividade, mas pela condição e compreensão da condição do trabalhador no seu meio, na sua atividade profissional, na crise que se estabelece, naquele setor que ele está ali. Por que em determinados setores eu tenho crise? Esse é um detalhe que não vai dar tempo, mas eu queria conversar com calma. Pode mencionar. Tem setores econômicos que a gente não sente a crise. E por que não sente a crise? O que naquele setor aconteceu e a crise não se estabelece por ali? N fatores podem ser analisados. E outros que a crise se sente de forma mais forte. O professor César trouxe aqui a questão da indústria. A indústria sempre é sensível às crises. Mas é importante algo a ser colocado, e aí eu quero levantar um pouco o que já foi dito antes. O primeiro setor é afetado dessa mesma forma, não? Eu acho que no Brasil, um país como o Brasil, que foi considerado participante dos BRICS, porque tinha ainda uma grande floresta, tinha ainda uma atividade de extração que se estabelece por aí, tenho ainda reserva, muita água, ou seja, se a questão ambiental coloca o Brasil como ainda a possibilidade de se criar a partir desse meio ambiente tanto energia quanto matéria-prima para matéria-prima para a própria economia, ele coloca ele numa outra condição, ou seja, a exploração ainda disso é algo que pode ser feito pelo Brasil. Não estou dizendo que tem que ser feito de qualquer forma, e por isso manejo, planejado, pode ser colocado. Mas tem um detalhe que o Márcio Pockmann fala isso, economista importante, interessante. Ele diz que no governo Lula eu tinha o Pacto Capital-Trabalho representado pelo sindicalista e pelo empresário como presidente e vice. Isso se perdeu um pouco no governo Dilma. A Dilma não representa os trabalhadores sindicalizados, e o Temer não representa as empresas. O empresariado. Isso é simbólico numa economia como o Brasil, que teve arranjos, que teve concertações, o nome que a política vai chamar, do capital-trabalho o tempo todo. A nossa tradição nacional desenvolvimentista sempre sentou à mesa capital e trabalho. As convenções coletivas de trabalho, as negociações coletivas sempre foram uma característica do nosso modelo. O conflito completo nunca foi característica do modelo brasileiro, desde a CLT até os tempos atuais. Então, eu não vejo nenhuma solução senão a dialogada de um lado ou a coletiva de outro. Entendi. Professor, estamos chegando aqui no final do nosso bloco. Eu sempre peço para que os convidados deixem uma última palavra sobre o assunto debatido, ou uma mensagem, etc. Algo que você gostaria, assim, olha, não deu tempo de dizer, mas eu ainda gostaria de dizer o seguinte. Teria alguma coisa a dizer para o nosso telespectador sobre esse nosso tema e nosso momento? Sim. Primeiramente, queria agradecer, a oportunidade de estar aqui, conhecer o Paulo, uma pessoa realmente brilhante. Você, Tiago, Obrigado. E ao espectador. E, realmente, eu acredito no coletivo, tanto que falei da Rua da Cidadania. Agora, criatividade é importante. Deixar que o governo decida, não dá. Quando o Paulo fala das cooperativas, as cooperativas funcionam, dão certo para os donos, para os grandes proprietários e dá certo para as pessoas mais humildes. Cooperem, se unam, trabalhem juntos, mas use a sua criatividade, use a sua proatividade e não se acomode. A crise é para ser vencida. E lembre, o Brasil, mesmo com a crise, continua sendo uma das 8 maiores economias do mundo. Não quebra. Obrigado, professor. Paulo, tua última palavra para o nosso telespectador. Tenho que lembrar, cooperativa genuína não tem dono. Quem tem dono é a empresa.
Então, no modelo de cooperativismo, o dono são todos os cooperados. Então, esse é um detalhe que a gente precisa lembrar. Você disse o dono. Não. Quando eu disse mesmo de pessoas mais abastadas. Por exemplo, quando você fala da cooperativa a Ex-Batavo, hoje Certo. BR Food, é uma cooperativa de grandes fazendeiros. Certo. Então, eu quis dizer nesse sentido. Eu posso Entendi. ser, quando você fala de donos de farmácia que se unem. Entendi. Eles não são pessoas humildes como Tá bem. pescadores. Desculpa, são a cooperativas. gente não pode Tá. prosseguir nesse assunto. Eu só Tá. queria que você A também última tivesse mensagem. tempo de mostrar esse livro também. Não sei se era a tua intenção, professor. Não, na verdade, Não? eu trouxe Tá. mas se você me Tá der a bem. oportunidade, a gente fez uma reflexão sobre a análise da economia política me dar aqui, dentro por do favor. direito econômico brasileiro, e a perspectiva desse livro é justamente tentar mostrar uma visão a respeito do desenvolvimento econômico que passa pela economia política, ou seja, passa por também a teoria do valor-trabalho e a situação de que a política é sempre uma decisão e não simplesmente administração de recursos escassos. A bem. palavra que talvez eu tivesse para dizer exatamente Por favor, aqui encerrando, professor. a última palavra Sim. é esta. As pessoas têm responsabilidade sobre a decisão política mais do que os políticos. Tá Isso é democracia. Muito bem. Obrigado, professor Paulo, mais uma vez. Professor Antônio, eu peço para você que você ainda não saia de frente da TV, que você aguarde o nosso intervalo para nosso fechamento, aquela mensagem final que eu dou sempre em todo o programa Painel Católico. Já voltamos. Olá, nesse último bloco do Painel Católico, eu geralmente separo para fazer um fechamento do assunto e dar uma palavrinha sobre aquilo que nós acabamos de discutir. Nos cursos de filosofia, geralmente a gente acaba discutindo sobre a palavra crise e o seu sentido etimológico, a sua origem. E a palavra crise vem do grego, que significa separação, distanciamento. Toda crise, portanto, cria um hiato, cria um buraco. E esse buraco tem que ser superado para que haja nova integração. Tenta imaginar o seguinte: você está numa estrada e acontece ali uma avalanche, algo do tipo, um desmoronamento, e fica um buraco nessa estrada que impede que você vá do ponto que você estava e continue a sua viagem, porque há um buraco no meio da estrada. Resolver a crise é encontrar uma nova forma de juntar as duas partes. Toda crise, sim, portanto, é oportunidade. E temos crises não só como a econômica, que criou esse hiato dentro da nossa cena pública, mas temos as crises existenciais, as crises pessoais. Toda pessoa, e eu escuto muito isso por causa da filosofia clínica, toda pessoa que fala estou em crise, está dizendo, em outras palavras, estou com muitas partes, estou com muitos pedaços, estou muito fragmentado e não sei como juntar de novo. E a crise, quando superada, nunca junta as partes do modo como elas eram antes da separação. Por isso, toda crise, sim, tem o poder de legar para aquele que a supera, seja no plano pessoal, seja no plano coletivo, um novo eu ou uma nova sociedade. Temos ouvido muito e lido muito por aí que a sociedade brasileira pode sair outra depois dessa crise econômica, política e cultural, especialmente, que estamos vivendo. Porque, para mim, a política é a mais superficial das três. Temos uma crise muito maior aí, que é uma crise de identidade nacional, uma crise cultural, uma crise espiritual. Nunca estivemos tão separados, tão fragmentados, tão divididos. E aí temos sim uma oportunidade. E essa oportunidade vai ficar mais clara quando tivermos para nós muito, muito consciente onde queremos estar daqui 2 anos, daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos. Que projeto de nação temos? Que projeto de eu nós temos? Foi falado aqui hoje que nós, como indivíduos, somos também responsáveis pela escolha das pessoas que estão administrando o nosso país. E essa responsabilidade quer dizer que a crise também é nossa. Somos coparticipantes dela, somos coautores. E por isso o meu convite hoje é que você pense no país que você quer ter e na pessoa que você quer ser para solucionar a sua crise e a nossa crise. Eu convido você para a semana que vem estar de novo aqui às 3h30 da tarde, na Rede Católica da Igreja, acompanhando o Painel Católico. Até lá!